Olá, rico dia para você. Para alguns já é rica tarde, se já almoçaram. Para alguns ainda é rica amanhã, porque ainda não tiveram oportunidade de almoçar. Tá? Eu gosto de fazer essas lives e depois almoçar, então para mim é uma alegria poder estar aqui, falar com vocês, compartilhar essas informações importantes. Hoje o assunto é super delicado. Olá, os que estão chegando, sejam bem-vindos. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui. Sou Nara Miller, coach especialista em EFT. E eu quero dizer que a EFT, além de remover dores físicas minhas, também removeu as dores emocionais. De uma maneira prática, direta, objetiva. Você tem como perceber como está evoluindo o processo. Aos que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. É legal compartilhar, se quiserem, ali no bonequinho. Tem um bonequinho que no canto inferior que aparece o sinal de mais ao lado da cabeça dele. Você pode compartilhar ali. Tá? Querendo ver as lives anteriores, você pode entrar no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Lá você vai ver essas quase 3 semanas de lives que eu tenho publicado por lá também. Olá, Vera, como vai? Seja bem-vinda. Tá? Pode compartilhar também as informações de lá, pode deixar suas dúvidas, pode fazer perguntas, pode postar como está indo a sua autoaplicação, ok? E se quiser algum assunto específico, também pode escrever por lá, que o mais breve possível eu vou estar retornando essas informações, de preferência na forma de vídeo, que é uma maneira de, além de você entender como é que funciona, você ainda pode transformar o seu resultado. Tá? Entendimento é importante, mas ele não traz transformação. O que traz realmente transformação é uma prática para que possa ser trabalhada, ser medida e ser apreciada a evolução do resultado. Isso que é bacana na EFT. E quando você não conseguir se auto-aplicar sozinho, venha para um atendimento individual, que é uma coisa bem bacana. A gente vai trabalhar no seu objetivo diretamente. Eu vou também lhe recomendar mais vídeos. Você fica com o áudio desse atendimento, você recebe sequências para posterior aplicação, já sai com os primeiros resultados e as primeiras percepções de si nesse atendimento que você faz comigo de 1 hora. Então, as pessoas fazem a autoaplicação, isso é uma coisa importante, é a retomada da responsabilidade pessoal sobre a própria vida, né? Saindo da condição de vítima, migrando da condição de vítima para a condição de co-criador da sua própria história. E aí, às vezes pintam dúvidas, né? Porque você está no olho do furacão, ali você está dentro do que está acontecendo. Muitas vezes fica difícil você ter condições sozinho de perceber qual é o próximo item a trabalhar. Então, um atendimento individual é uma coisa bem bacana. Eu recomendo para quem quer resultados mais profundos, mais assertivos e mais objetivos na sua aplicação da EFT. Okay? Eu hoje trago o assunto Por que adoecemos. É um assunto bem polêmico, porque eu vou pegar um conceito que muitas pessoas ainda não vivenciou, muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar, ou se tiveram, acharam que era muito distante da própria realidade. E eu vou trazer, então, essas informações para que você hoje vai precisar estar com a mente aberta para essas informações. Então, eu vou fazer sequência de EFT antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto que revolucionou a minha vida. Olá, Maria Cristina, como vai? Rica tarde para ti. Então, nós vamos fazer EFT
para a gente abrir a mente para esses novos conceitos e depois de abrir a mente para esses novos conceitos também se predispor a ver o mundo com esses novos conceitos. Então, para alguns talvez seja assunto conhecido, mas nunca pôde aplicar muito, e para outros talvez seja um assunto completamente desconhecido. Então vamos à sequência de EFT, para a gente se abrir para um novo aprendizado. Isso é muito bom quando a gente quer também, uma técnica muito boa para quando a gente quer fazer concurso, que a gente quer se concentrar numa prova, num exame, num teste. Quer se sentir mais focado, concentrado num assunto. Então é interessante aplicar essa técnica também. Então repitam depois de mim. Mesmo que eu vou ver um assunto que eu não tenho muita prática sobre, eu escolho me abrir para essas novas possibilidades. Mesmo que esse assunto que vai ser tratado hoje é um assunto que parece diferente, eu escolho me abrir para o novo, porque do antigo eu já conheço bem os resultados. Mesmo que eu tenha essa novidade a caminho, não sei muito bem no que vai dar, eu escolho me dar uma chance de ver tudo isso com outros olhos. Topo da cabeça. Talvez seja o momento de eu rever meus conceitos. Entre as sonâncias. Então me abro para isso. Talvez seja o momento de eu ter novas aprendizagens. Eu escolho estar perceptivo a elas. Embaixo do nariz. Estando perceptivo ao novo, posso ter novas experiências. Embaixo da boca. O antigo é conhecido, mas não me leva exatamente onde eu quero. Quem sabe eu posso me abrir para essas novidades. Embaixo do braço. Quem sabe eu possa focar nessas novidades. Topo da cabeça. Me permitindo focar nas novidades. Posso me permitir criar novos conceitos. Superar minhas limitações. Focar no novo. E assim, promover o meu melhor aqui e agora, de forma prática, direta e objetiva. Eu escolho focar no melhor. Embaixo do braço. Esses conceitos que chegam me dão a chance de construir o novo e é isso que eu quero. Respira fundo e solta. Então agora depois dessa sequência de EFT, para começar a nossa live, eu vou falar hoje para vocês por que adoecemos realmente. Eu vou falar para vocês o grande segredo da vida e muitos não levam isso muito a sério. Acho uma besteira. É um conhecimento milenar. É um conhecimento que tem mais de 8.000 anos. Os orientais já vivem dentro dessa filosofia há muito tempo. E por causa disso eles têm outros níveis de resultados e envolvimento com a vida. Alguns até vivem mais que 100 anos por causa desses conhecimentos que eu vou passar aqui para vocês. E o adoecimento, ele é só um resultado, ele não é a origem do processo. A origem do processo é como nos identificamos com os veículos de manifestação da consciência.
Então, se eu tivesse que dizer só isso para vocês, eu já terminava a live, ok? Eu ia embora e vocês ficavam com o exercício aí para a vida inteira. Mas vamos detalhar esse assunto, ok? A consciência é o ser que a gente realmente é. Está conectado com o todo. Então, tem acesso a tudo. E, para poder se exercitar no seu potencial, usa veículos de manifestação. Então, essa consciência que cada um é, não é o seu corpo. O corpo é só um veículo de manifestação. Que tipo de veículo de manifestação? Um dos mais densos é o material, é aquele que faz a gente interagir com as coisas materiais, ok? E é a maneira também da gente perceber outros e se perceber no outro. Então, a gente pode ter um corpo como a gente veste um sapato. Então, quando o sapato estraga, não é a pessoa que usa o sapato que está estragado. Também isso se encaixa nas emoções. O corpo emocional ele é só um veículo de manifestação. Então, quando a gente tem uma condição desconfortável emocional, é só ir lá e ajeitar aquela condição. Assim como a gente arruma um sapato ou troca por outro, a gente pode arrumar aquela emoção e trocar por outra. Okay? Por que então nós temos a mente? A mente é outro veículo de manifestação. Ele não é a consciência, ele não é o ser. E nessa manifestação, nós podemos fazer muitas coisas com a mente. Nós podemos usá-la como equipamento de realização, equipamento de manifestação, equipamento de transformação. Então, o pensamento também não é a consciência. A consciência é aquele ser total, pleno, ok? Que está se exercitando através daquele veículo para conhecer seu potencial pleno. E aí, vou citar mais um caso que não é a gente, é só o veículo de manifestação. É a máquina. Então, a máquina não manda. Se a máquina mandasse, é como botar a carroça na frente do cavalinho. Quem governa a carroça é a consciência. Eu usei o exemplo do cavalinho, do animal, o ser que é próximo, que é acostumado, a gente sabe que puxa a carroça ali. Mas a carroça em si é só um instrumento. Então, falei do corpo, que não é a consciência, não é o ser. É só uma máquina. Falei da mente. Os pensamentos que vêm através da mente, eles são uma sintonia. Então, não são a consciência. Não é o ser. Quando a gente diz o eu e tá tudo interligado, a manifestação do ego, o ego da experiência individual, também não é a consciência. É outro veículo para que a gente possa fazer as coisas aqui e ter uma aprendizagem melhor, ter desenvolvimento, ter um entendimento melhor, ter o desenvolvimento da sabedoria de uma maneira que possa ser mais aplicativa para a experiência da consciência. Vamos a mais um item, que é exemplo que não somos nós, são só veículos de manifestação. Os arquétipos. Bom, os arquétipos dão um curso completo, ok? Como usar essa energia que a gente aglutina, que tem formato, que tem às vezes até vida própria, mas são só ferramentas de manifestação da consciência. São energias moldáveis, a energia dos arquétipos. Tá? A Caroline Mais
uma norte-americana que estudou essa questão, estuda ainda, né? Uma norte-americana viva, ela estudou muito Jung e depois disso ela se aprofundou mais nas questões dessas energias moldáveis e ela diz que no mínimo as pessoas têm 12 ferramentas moldáveis distintas. Tu vê, tudo isso você não está usando. Conscientemente, não. Tá? E por que adoecemos, então, com tantas ferramentas? Nós temos o corpo, nós temos a mente, nós temos o ego, nós temos os pensamentos, nós temos a questão dos arquétipos, né? Eu trouxe aqui uma colinha para não deixar nada de fora para vocês. E aí, por que adoecemos, então, com tantas ferramentas? Adoecemos, essa é a segunda frase mais importante dessa live hoje. Nós adoecemos porque nós nos identificamos com os equipamentos que usamos para nos manifestar. Então aí, eu tenho um corpo e aí eu começo a dizer, o meu corpo está doente, eu estou doente. Aí começou o bloqueio energético. Okay? Porque a doença é só um bloqueio energético que no corpo físico se manifesta no campo vibracional, na malha que ele é, porque você sabe, né? O corpo é só um aglutinado de energia mais denso, né? Que tem mais energia aglutinada em menor espaço, mas é só um aglutinado energético. Então, de novo, o exemplo do sapato. Eu vesti o sapato. Aí eu começo a dizer que eu sou o sapato. E aí é que começa toda a confusão. Depois disso aí, a mente, os pensamentos estão passando como se fosse uma nuvem. E aí a gente sintoniza com isso por escolha consciente ou inconsciente. Tá ali, captando, tá passando, tá passando. E aí eu me identifico com aquele pensamento. Eu começo a discutir mentalmente com aquele pensamento, ou eu começo a acreditar que aquele pensamento é meu. Pronto, criou a identificação. Começou a doença na malha energética. Que é na EFT identificado pelo desconforto emocional, né? A gente tem as emoções desconfortáveis como indicativo que a gente está indo contra o que a gente é para se identificar com os veículos de manifestação. Você não é a criança que passou aquele problema lá na infância. Ele foi só um momento que aquele corpo ficou daquele tamanho. Aquilo foi só um veículo de manifestação. E aí você se identifica com aquilo. Você diz que aquela dor é sua, que você tem um corpo doente, que você tem memórias. Tudo isso é identificação. Onde você se identificou, você adoeceu. E aí, o uso da EFT faz essa desidentificação. Porque uma vez, e eu ouvi isso durante muitos anos, tá? Que o corpo fica com as marcas dos eventos. Então, é o corpo. E aí você começa a se identificar com o que viveu, dizendo que aquilo é uma coisa sua. Tá? E, na verdade, é só um aglutinado energético. A consciência, o ser que observa todas as coisas, é aquela parte que fica para fora do sapato. Tá? A parte que entrou no sapato é 10%. Uns dizem que é só 1%. Ok? Mas eu costumo ser mais otimista e dizer que são 10% que entram no sapato. Tá? E o resto tá no todo. É outro conceito bem difícil de aceitar.
Então, é uma coisa que precisa se concentrar para entender. A mente vai tentar fugir, porque a mente como ferramenta, como instrumento, ela é limitada. Ela vive ou no passado ou ela está no futuro, ela nunca está no agora. Quem traz para o agora é o ser consciente que decide usar a mente no agora. De que maneira? Com o foco, com as visualizações idealizadas, as visualizações planejadas, ok? Agora, quando ela fala de uma circunstância desconfortável, vê uma imagem, a mente está ali declarando o que precisa ser trabalhado. É só uma ferramenta, não é você. E aí, como resolver isso? Como fazer isso, aplicar isso no dia a dia? Bom, o primeiro passo é reconhecer que você não é as ferramentas que você tem. Você vai precisar da EFT, então, para deixar essas ferramentas desopilarem, descarregarem, zerarem a sua carga. É como se fosse assim, um equipamento sobrecarregado. Aí ele começa a dar problema. Então, você vai pegar, usar EFT com a consciência que você tem, com seu poder de escolha, que é intransferível, e vai usar percebendo que você não é a doença. Porque a consciência não adoece. Ela fica temporariamente bloqueada de usar as ferramentas de forma adequada, porque em algum momento o ego ajudou a pessoa a se identificar. A pessoa fez uma escolha inconsciente de se identificar com as ferramentas que está usando. Então aí, milhares de pensamentos passam durante o dia. Imagina aqui o ambiente lotado de pensamentos e você com uma anteninha. Sua mente é uma anteninha. E você, conforme estão contaminados esses equipamentos, vão fazer diferentes sintonias. E aí a gente rege essa sintonia. Por isso que no grupo Poder Feminino eu digo sempre, co-criar conscientemente com o universo. Então, essa identificação que você é o corpo, essa identificação que a mente, tudo que tem lá é seu. A identificação que você é a criança doente, que você é a criança ferida, que você é o sabotador, que você é o condenador da doença. Identificou? Interrompeu a malha energética. Bloqueou. Então, dentro do princípio, resumindo toda essa história, você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é o conjunto de arquétipos, que é no mínimo 12, eu já identifiquei mais de 30 em mim. Você não é os pensamentos, você não é seu ego. E aí, como sair desse padrão de crença limitante, porque isso é uma crença limitante, é um mito, dizer que você é uma dessas coisas. Você não é as suas emoções também. Você é um ser, é uma consciência que está experimentando seu potencial usando essas ferramentas. E a partir daí, se a ferramenta estragar, ou você conserta a ferramenta, você troca por uma outra. Legal, né? Vamos fazer EFT para ajudar nessa desidentificação. Cada emoção que você trata não é você, é só ajeitando, botando no prumo uma ferramenta. É só um amontoadinho de energia que precisa dar uma dissipada. Isso me lembra quando eu estava passando uma situação muito difícil, assim, eu tinha recém me casado e já estava na minha mente que eu ia me separar, porque nós estávamos tendo muitas dificuldades no nosso relacionamento. E aí
eu lembro que eu sentei num lugar assim e comecei, né, bater nos pontos e comecei a falar tudo que estava passando na minha cabeça. Por que essas situações difíceis? Por que é tudo tão difícil? Por que as coisas acontecem só comigo? E eu tudo batendo nos pontos, né? E assim, claro, chorando copiosamente, né? Que eu tinha só um mês de casada, né? E como é que já vai acabar isso? Que deu o casamento, né? Por que eu casei? Então passou tudo isso na minha cabeça, eu batendo nos pontos. E aí eu me lembro de ter ouvido uma voz na minha cabeça que disse assim: Nara, tudo isso é só um bloqueio energético. E aí, com esses olhos grandes que eu fiquei agora aqui na tela, tá? Eu percebi, claro, eu tô me identificando com os conflitos, mas nada disso sou eu. Então eu vou curar essas ferramentas para que elas possam ser usadas melhores para mim, para minha saúde, que naquele momento era a saúde relacional. E a partir dali, que foi um trabalho que eu fiz um mês inteiro, e eu posso dizer que não é por isso que eu continuei casada, né? Mas foi porque eu cuidei das ferramentas, a proposta era cuidar das ferramentas para eu ter uma relação melhor comigo mesmo e melhores experiências com o mundo. Né? Nesse momento, a identificação com o ego era só para eu perceber que eu tinha ferramentas doentes, ferramentas que precisavam manutenção. Então daí fica tudo mais fácil. Então quando a pessoa tá, eu tô tão mal, se identificou, se estrepou. O que tá mal? As emoções. Aí eu vou lá, cuido das emoções que FT, faço a minha parte, pum, vamos para a próxima etapa. Qual é o próximo aspecto? Eu não sou as minhas crenças limitantes. Minhas crenças limitantes, eu tenho crenças que me levam à ação e tem crenças que me deixam parado. Então eu vou lá, trabalho as crenças que me deixam parado, porque eu quero experimentar outras coisas. E aí, vamos em frente. Então muitas pessoas entendem isso como frieza, mas na verdade também é uma crença limitante. Se tu não te envolver com a ferramenta, que é o que todo mundo faz a vida inteira, ela se envolve com a ferramenta, ela diz que a ferramenta é ela, aí fica muito mais difícil da pessoa sair e poder ter uma melhor interação com as coisas. Então, claro, tem um momento que a pessoa mergulha na ferramenta, mas se ela tiver a consciência que é só uma ferramenta, ela vai tirar o melhor proveito daquilo ali. Que é o que chama-se de insight. Aí quando tu afina a ferramenta, tu tira o melhor dela. Tá? É que nem assim, a plantação de laranjas dá a melhor laranja. Dá a laranja mais doce, a mais suculenta, a mais nutritiva. Okay? Então vamos lá, uma sequência de FT que ajuda você a perceber que você tem ferramentas para lidar com todas as coisas que aparecem na sua vida. E claro, o que acontece é que você precisa saber como lidar com cada uma das ferramentas. Primeiro passo é tirar as quinquilharias. Se você tem um sapato e você embarrou o sapato, você não vai pensar em lustrar o sapato primeiro, ver como é que o cordão abre, como o cordão fecha desse sapato, dessa bota, se tem fivela, se não tem fivela. O que você vai fazer? Tirar o barro. Embarrou. Tá perfurado, você vai lá e vai levar no sapateiro e ele vai consertar. O sapateiro não vai chorar as pitangas, ó, que horror, esse sapato danificado. Aí tá a identificação com o sapato, né? Esse sapato tá quebrado, que coisa horrível. Não, ele vai lá, arruma o sapato, entrega, aí é o
o desapego, o verdadeiro desapego é, ok, fiz a minha parte, agora vamos ao próximo. E aí, o sapato é consertado. Se não tem conserto, o sapateiro vai dizer, ó, não tem conserto, sapato. E é melhor ou usar ele assim, ou comprar um novo. Então aí, o que você vai fazer? Se desidentificar das ferramentas. É um exercício para a vida inteira, porque são vários graus de identificação com as ferramentas. A gente vai tendo as vivências no dia a dia e a gente vai percebendo com que ferramenta a gente está se identificando e aí o que fazer para se desidentificar com elas. Ok? E a FT é bem legal para isso, porque você vai se desidentificando, você vai limpando, higienizando, ajustando essas ferramentas para poder usar melhor no seu exercício diário, de perceber seu potencial. É o exercício diário. Okay? A gente está aqui, enquanto o ar está entrando nos pulmões, o ar está indo pela tua corrente sanguínea, você tem uma oportunidade de usar as ferramentas que tem para suas melhores experiências. Então, ponto de karatê. Respira fundo. Solta. Mesmo que ainda pareça difícil, que eu tenho ferramentas e eu não sou essas ferramentas, eu escolho me apreciar com essa visão do todo e de mim mesmo. Mesmo que eu tenha, às vezes, a sensação que eu sou meu corpo, eu escolho relembrar que meu corpo talvez só esteja precisando de um ajuste, onde ele é só uma ferramenta para eu poder me manifestar. Mesmo que eu tenha uma série de outros veículos de manifestação, muitas ferramentas para usar, muitas até nem sei usar. Eu escolho me dar uma chance de perceber que eu não sou essas ferramentas, para o meu mais alto bem de todos que me rodeiam. Eu tenho muitas ferramentas para o meu dia a dia. Eu vim municiado com essas ferramentas. Meu corpo é um instrumento, minha mente é outro instrumento. O meu ego é outro instrumento. E com esses instrumentos, eu vou interagindo com o mundo e criando a minha sabedoria. Embaixo do braço. Essa sabedoria que acaba sendo só minha, porque sou eu que vivencio. Toda a cabeça. Então a minha mente pode ficar doente. Isso não significa que eu esteja doente. Canto do olho. Mas eu posso escolher lidar melhor com essa ferramenta. Através da consciência de escolher manifestar. Embaixo do nariz. Então a doença é uma ilusão. Porque a consciência tem tudo. Nunca fica doente. Então a doença é um sinal que estamos indo no contrafluxo do uso das ferramentas. Embaixo do braço. Parece um conceito difícil, mas eu escolho começar a perceber que existe algo além, canto do olho, que eu não sou só essas ferramentas, embaixo do olho, nunca fui somente essas ferramentas, embaixo do nariz, não sou essas ferramentas, nem me identifico com elas.
embaixo da boca. Eu sou como o sapateiro que observa o sapato. Vejo se ele precisa reforma. Percebo se ele precisa limpeza. Topo da cabeça. E assim ajusto esse instrumento que protege, para que ele possa dar o seu melhor no momento em que eu for usá-lo. Eu começo a perceber no meu dia a dia que tudo que me acontece e as emoções geradas são só sinalizadores. Eu é que vou fazer e escolher o que fazer com esses sinais. Eu que nesse momento tenho uma experiência material, escolho perceber que são minhas ferramentas que podem estar doentes, quebradas, desajustadas, fora do prumo. E eu, como o ser que pode escolher, ajusto as coisas embaixo do braço. Toda identificação leva à doença e ao drama. Eu escolho aceitar as ferramentas que tenho e ajustá-las para o meu melhor exercício nessa vida. Respira fundo e solta. Hoje o assunto foi profundo, o babado foi forte, mas eu quero dizer para vocês que tem uma série de técnicas que vocês podem, por exemplo, usar melhor o corpo, ajustar o corpo. Tem uma série de técnicas para vocês usarem melhor a mente. E aí tem gente que fala que tudo é a mente, mas também é uma identificação. Tá? Quando a gente está usando as ferramentas dos arquétipos, tem maneiras específicas de usar ferramentas dos arquétipos. Eu tenho uma série de cursos para isso. O importante é que a gente não se identifique com as ferramentas. Não somos as ferramentas. Talvez se eu tivesse dado só essa live, vocês estariam com a vida feita desde que aplicasse esse conhecimento no seu dia a dia. E o mais importante é essa aplicação. Os problemas não estão em nós, ok? Eles são só sinalizadores que tem alguma ferramenta que a gente não está usando direito. E aí, é claro, você não vai vir e ter todas as informações numa condição limitada, que é a condição do ego, do corpo, da mente. Você vai precisar, então, aprender a usar essas ferramentas. Aos que quiserem, podem visitar a minha loja virtual. Lá eu tenho uma série de cursos para vocês usar diferentes ferramentas. Quando a gente está trabalhando a saúde física, a gente está botando no prumo a saúde física. Quando a gente está trabalhando as emoções, a gente está ajustando o termômetro emocional, que também é uma ferramenta. Quando a gente está usando uma técnica, como a EFT, para a gestão das finanças, aí a gente está usando ferramentas misturadas, um pouco de cada uma, né, para a manifestação das questões do dinheiro. Gestão, manifestação, organização, tá? Tudo isso é exercício. Então a gente não precisa brigar com nada, não precisa brigar para ter saúde em nenhum nível. O que você vai precisar fazer é saber como usar uma ferramenta
para essa questão. Então, depois eu vou deixar nos comentários a loja virtual, querem lá, visitem. Aí vocês veem qual é a ferramenta que está precisando do ajuste agora. Vocês vão ver lá uma programação específica para ajustar essa ferramenta. E aí vocês terem resultados melhores. Menos drama, melhores resultados, uma vida mais saudável, todas as ferramentas no prumo. Então, a saúde é essas ferramentas no prumo. Ok? Então, para mim foi uma imensa alegria trabalhar hoje com vocês esses conceitos que para muitos é novidade, mas em algum momento tinha que chegar para essas pessoas, né? E para outros é algo que a pessoa vai dizer assim, esse aí conceito eu já sabia, mas como está aplicando no dia a dia? Como está fazendo a vida um drama, ou seja, não está usando as ferramentas que tem, não está ajustando as ferramentas que tem. E como então fazer isso? Cada vez que se usa EFT, você está ajustando uma ferramenta. Por isso que eu sempre peço para trabalhar as emoções, ver a nota das emoções, ver a sensação no corpo e ver as imagens relacionadas. Ok? Aí, nesse caso, nós estamos trabalhando 3 ferramentas ao mesmo tempo. 3 veículos de manifestação, quando a gente faz as medidas da EFT nesses 3 níveis. Então, eu recomendo que use EFT. Vejam as outras lives lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller, tá? E depois eu vou deixar para vocês a descrição da loja virtual para vocês terem o acesso a sistemas de ajustes para suas ferramentas. Um rico dia para você, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para dúvidas, perguntas, tá? O que vocês precisarem, entre em contato que eu vou ajudar mais vocês. Um rico dia e até amanhã. Amanhã a nossa live vai ser às 9 da noite. Amanhã é sexta, 9 da noite, ok? Nos vemos então, até lá, amanhã. Mais sobre saúde. Vamos seguir ajustando as ferramentas. Rico dia. Tchau.